Atlético Rio Negro Clube rebaixado pela 6ª vez no Campeonato Amazonense de Futebol. E esse rebaixamento, gente, ele serve para provar aquela frase cantada pelo Ratos de Porão de que não existe nada tão ruim que não possa ficar pior. Quando eu falo sobre isso, para quem acompanha os bastidores do clube, sabe que o ex-presidente, que era bastante criticado, Jefferson Oliveira, né, foi tirado do cargo, aquela coisa toda, aquela confusão, colocaram uma nova diretoria que conseguiu fazer essa proeza de rebaixar o time, de contratar jogador e não pagar, fazer toda aquela lambança que a gente está acostumado a ver no futebol amazonense, antigamente, que hoje em dia não tem mais tanto, graças a Deus. Mas quando o assunto é Rio Negro, parece que isso não acaba e nem fica pouco. Então, mais um vexame aí para conta. E para quem achava que o Jefferson Oliveira era um presidente ruim, tá aí. Conseguiram fazer muito pior, porque pelo menos ele trouxe o time da Série B e não caiu no ano passado. Sabe, cara, é um negócio muito complicado. E aquela história também, gente. Eu acho que esse 6º rebaixamento ele serve para mostrar de forma definitiva, de forma cabal, que o modelo que hoje funciona no Rio Negro, ele não tem solução. Esse modelo onde a gente tem presidente de clube, onde a gente tem conselheiro disso, conselheiro daquilo, conselheiro fiscal e não sei o quê, onde a gente tem toda essa papagaiada política de bastidores, de puxão de tapete, aquela coisa toda. Esse modelo velho, decrépito, caótico, por assim dizer, caquético, engessado, ele não funciona mais no futebol e não funciona mais num clube tradicional como o Rio Negro. Então, isso é uma coisa que precisa ser resolvida o quanto antes. Porque tudo nesse país, pessoal, que tem política no meio, a coisa não anda, né? E aí os rionegrinos às vezes ficam naquela ilusão de que em algum momento vai aparecer um milionário benfeitor, disposto a pagar dívidas trabalhistas, disposto a investir uma puta grana no clube, e quando a coisa se aparecesse esse sujeito assim dos sonhos, né? E se ele começasse a fazer tudo isso, e se o clube começasse a dar certo, ele certamente levaria um chute na bunda, levaria uma rasteira, porque é assim que a coisa funciona. Então, esquece o benfeitor rico, sabe? Porque, primeiro, gente rica, gente que fica rica, assim, porque montou uma empresa, porque criou um negócio inovador, aquela coisa toda, esse tipo de gente não é idiota. Existe rico idiota, sim. Qual rico idiota? É o cara que ganha na Mega Sena, no Big Brother, essas coisas aí. Mas uma pessoa que tem dinheiro, que sabe o valor do dinheiro, que investe dinheiro, ninguém vai querer colocar dinheiro no Atlético Rio Negro Clube com esse modelo de gestão capenga, antiquado, atrasado, porque essa pessoa sabe que vai jogar dinheiro na lata do lixo. Porra, Leandro, então qual é a única solução que a gente tem para o Rio Negro? A única solução que existe para o Rio Negro, pessoal, é virar uma SAF. Sim, pegar os torcedores ali, chamar uma assembleia, convocar uma assembleia, votar essa coisa de virar SAF, e a partir dali você vende essa SAF para algum grupo investidor ou um investidor individual, porque aí sim a gente vai ter um dono no clube, e esse dono, evidentemente, se ele vai jogar dinheiro lá dentro para comprar o clube, para comprar essa SAF, é lógico que ele vai querer ter algum tipo de retorno. E se ele for ter algum tipo de retorno, que é lógico que ele vai comprar para ter algum tipo de retorno, ele não vai estar jogando dinheiro fora, ele vai fazer boas contratações. Por exemplo, você vê pelos modelos de SAF que a gente tem hoje já no futebol brasileiro, às vezes assim os investimentos podem não ser os melhores, grandes, aquela coisa toda, mas é tudo feito para a coisa funcionar. E aí a gente acaba com a questão política também dentro do clube, que isso sim é uma coisa que atrasa, que atrapalha, que é uma mentalidade que a gente precisa, sabe, aposentar no futebol brasileiro, porque simplesmente
não dá mais. E se alguém disser assim, cara, mas não vai virar SAF aquela coisa toda, então beleza, fecha a bodega. Se não virar SAF, não adianta, não existe uma outra saída para o Rio Negro. E por que eu digo que é a única solução, pessoal? Porque nós já tivemos, dentro desse modelo que hoje existe, pessoas que passaram pelo clube e que hoje dão resultado em outros lugares. Eu vou citar 2 exemplos aqui do cavalo selado que passou ali no Atlético Rio Negro Clube e por conta dessa baixaria, dessa confusão que é, dessa coisa escrota que é a política do clube, esse cavalinho selado passou e já era. O primeiro foi quando o Wesley Couto e o William Abreu chegaram ao clube, foi um bom momento do clube, começaram a fazer investimento, montar aquela coisa toda, mas aí por questões políticas acabaram saindo. E esses 2 caras, que talvez você possa até não estar ligando o nome aí, eles simplesmente fazem o que eles fundam o Amazonas Futebol Clube, que hoje está na Série B do Campeonato Brasileiro, ou seja, 2 caras que montaram um clube que conseguiu chegar tão longe como o Amazonas chegou, estavam lá no Rio Negro, queriam fazer esse trabalho pelo Rio Negro e não conseguiram fazer lá e acabaram saindo, porque é isso que acontece hoje, né, no futebol. Os caras chegam nesses clubes tradicionais e não conseguem trabalhar, aí ele monta uma equipe nova e a partir daí a coisa deslancha. Bom, outro momento cavalinho selado que o clube teve foi quando o Sung Yong-song, né, coreano, né, empresário, chegou a arrematar a sede do Rio Negro no leilão, né? Foi para esse leilão por conta de dívidas trabalhistas, que vai sempre, né? Uma semana sim, outra não, a sede está indo a leilão, e ele vai, compra essa sede, e assim, até no ato de ingenuidade, ele achou que poderia levar o clube todo, né? E, cara, foi aquela confusão, aquela choradeira, porque quando é a história dessa sede, aí começa aquela coisa toda, e grita, e não sei o quê. E quando o cara viu o tamanho da confusão, ele disse, não, bicho, eu não preciso disso não. Não vou me meter nisso. Pegou, desfez o negócio e tal. Aquele era o momento em que os sócios do clube poderiam ter se reunido, poderiam ter feito uma SAF e vendido pro cara, já que o cara estava a fim de investir no clube. E o Song sai, depois desse episódio todo, sai e monta o Parintins, que está aí nas cabeças em vias de conquistar vaga no Campeonato Brasileiro da Série D do ano que vem. Então é isso, pessoal. Na minha opinião, a minha opinião é essa, mas eu quero ouvir a opinião de vocês também. Acho que o único caminho para salvar o Rio Negro é virar SAF, porque nas últimas 2 décadas, cara, tem aparecido todo tipo de picareta, enganador no clube, sabe? Os caras que fazem promessas mirabolantes e nada muda, bicho. E nada muda. E nesse estágio que tá, dívidas vão aumentando, jogadores foram contratados aí, estão sem receber, aquela confusão toda. Então, não tem, sabe? Não tem saída. Então, os sócios, são os donos de verdade do negócio, precisam tomar uma decisão. E que essa decisão seja definitiva. E eu espero que vocês façam isso em breve, porque hoje, o futebol amazonense está num nível muito melhor, muito mais competitivo, só vai subir agora uma equipe. Então, se vocês que amam tanto a sede do clube, né, que é sempre motivo de muita confusão, se vocês amam de verdade o clube e não querem que ele vire apenas uma sede, como hoje, por exemplo, é o Olímpico. O Olímpico Clube, pô, já foi campeão amazonense, aquela coisa toda, e hoje é o que? É uma sede. Nada mais do que isso. Então, se vocês realmente têm algum amor ao clube, façam desse clube uma SAF e vendam para um grupo investidor que realmente trate o futebol de forma profissional e que não vai só encher o clube de mais dívidas, porque é tudo isso que a gente vê no Rio Negro nos dias de hoje e pelos últimos 20 anos, pelo menos aí os 20 anos que eu tô nessa área, é só isso que a gente vê. E o clube só afunda ainda mais. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e vamos que o futebol não para.